A Arábia Saudita foi atingida por enormes inundações repentinas durante uma noite de chuvas torrenciais contínuas que inundaram as ruas de Meca. O destino final do Hajj, peregrinação sagrada no Islã, é o famoso Cubo Negro ou Kaaba em Meca. Milhões de muçulmanos devotos migram para a Kaaba anualmente, motivados por um profundo desejo de adorar e pedir bênçãos. A santidade da Kaaba foi infundida com mistério como resultado de vários acontecimentos notáveis e intrigantes que ocorreram recentemente, desde violentas tempestades de areia e inundações inesperadas até um som intrigante que reverbera da Kaaba. Esses eventos não só surpreenderam os participantes, mas também atraíram a atenção do mundo inteiro. Esses eventos são simplesmente ocorrências da natureza ou representam algo mais profundo e divino? Para desvendar os segredos que cercam o recente acontecimento que abalou o mundo inteiro em Kaaba, vamos nos aprofundar no vídeo de hoje. As tempestades sempre tiveram um significado simbólico significativo em várias culturas e religiões, e a Bíblia não é exceção. Na Bíblia, as tempestades são frequentemente usadas como metáforas poderosas para transmitir mensagens divinas, emoções humanas e transformações espirituais. Vamos nos aprofundar no simbolismo das tempestades na Bíblia e explorar seus significados mais profundos. As tempestades na Bíblia muitas vezes representam o imenso poder de Deus. Elas servem como lembretes da soberania de Deus sobre a criação e de sua capacidade de controlar as forças da natureza. No Salmo 2:9-3 está escrito: a voz do Senhor está sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as águas poderosas. Este versículo retrata vividamente a voz de Deus como um trovão, enfatizando sua autoridade e supremacia. Meca da Arábia Saudita em uma reviravolta sem precedentes. Meca foi atingida por uma forte tempestade há algumas noites, que trouxe ventos fortes e muita chuva. A cidade onde está localizada a Kaaba, o lugar mais venerado no Islã, foi o cenário de um fenômeno natural que levou centenas de pessoas às lágrimas, e o espanto deste acontecimento preocupou muitos muçulmanos sobre as suas origens. É um sinal de Deus. Todos sabemos que Jesus vai voltar e existem alguns sinais para isso. E claro que uma tempestade também é um dos sinais. No momento em que o sol se punha acima, nas minetes da grande mesquita, no final do mais tarde, a tempestade começou a se formar. Abaixo, peregrinos e moradores locais observavam as estrelas rapidamente obscurecidas pela acumulação de nuvens escuras, rajadas que podiam exceder 80 km/h, interrompendo as atividades ao ar livre e causando alguns danos aos edifícios. Mas no meio da grande mesquita, a Kaaba permaneceu imóvel e inabalável como um testemunho de fé que perdura mesmo diante da calamidade. A pronta resposta dos serviços de emergência garantiu a segurança da população local e dos milhares de peregrinos na cidade durante. É muito incomum que Meca experimente um clima tão severo nesta época do ano, disse um meteorologista das autoridades. O povo de Meca mantém a sua atitude inabalável apesar da intensidade da tempestade. Muitos postaram fotos e vídeos da cidade coberta de chuva nas redes sociais, com a Kaaba resolutamente ao fundo, a visão do edifício sagrado completamente coberto de gotas de chuva ainda ileso, servindo como uma mensagem poderosa para ter fé e perseverar. Ao retomarem as suas alfândegas, os peregrinos cercaram a Kaaba como símbolo do seu firme compromisso. Enquanto a cidade recupera dos efeitos da tempestade, as autoridades indicaram que os esforços de limpeza estão em curso e alertaram que os meteorologistas permanecem alertas. De olho nos padrões climáticos, caso algo inesperado aconteça, a Kaaba, representando o espírito tenaz de milhões de pessoas que a enfrentam em oração todos os dias, é um símbolo de esperança e força diante da força da natureza. E daí? Você acredita que esta é a vinda de Jesus? A segunda vinda de Cristo será um evento mundial glorioso como nunca vimos antes. É o culminar do que Jesus fez por nós ao morrer na cruz. Como sabemos que a segunda vinda de Jesus é certa?
No contexto da escatologia, é importante lembrar que a segunda vinda não é necessariamente o fim de tudo. Ela marca uma transição de quem foi o ser humano e de quem podemos nos tornar se escolhermos Jesus Cristo como nosso Salvador, dada a magnitude e significado. A partir deste evento, não é surpreendente que haja muitas questões em torno dele. O que leva a isso? Como podemos saber? Quando isso vai acontecer? Seremos capazes de ver isso? Quem pode ser salvo? O que acontece com aqueles que já morreram? E quanto a Satanás e seus anjos? Sabemos que haverá uma segunda vinda de Cristo, porque ela nos foi contada na Bíblia como sua primeira vinda, quando ele veio à Terra ainda bebê, viveu uma vida sem pecado, ministrou àqueles ao seu redor e morreu pela pena de pecados para que possamos ter a chance de ser redimidos. O retorno de Cristo será um evento verdadeiramente global, independente do que é este grande evento. Como será experimentá-lo? A próxima coisa que naturalmente queremos saber é quando isso acontecerá. Por que Deus iria querer manter este momento em segredo até mesmo dos anjos? A resposta mais simples é que quando isso acontece não é tão importante quanto o que acontece e por que acontecerá. Entretanto, a Bíblia enfatiza nosso chamado para amar os outros, servir os outros e levar outros a isso. Se Deus decidir não revelar algo na Bíblia que significa que não é necessário para o cumprimento do plano de Deus em nossas vidas, sabendo que esse detalhe não fortaleceria nosso crescimento espiritual. A Bíblia também nos diz que Jesus virá em breve. A palavra iminente significa provável que aconteça em breve. Quando falamos sobre a iminência do retorno de Cristo, queremos dizer que ele poderá retornar a qualquer momento. Não há nada mais na profecia bíblica do que deve acontecer antes do retorno de Jesus. A iminência do retorno de Cristo é geralmente ensinada entre os evangélicos com alguma discordância, dependendo da visão do dispensacionalismo, e se alguém tem uma visão pós-tribulação do arrebatamento. Jesus falou repetidamente sobre seu retorno durante seu ministério, o que naturalmente levantou questões de seus discípulos. Uma de suas dúvidas era quando essas coisas aconteceriam. Jesus respondeu: aquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Tome cuidado, fique alerta, porque você não sabe quando chegará a hora marcada, versículos 32 e 33. É importante lembrar em qualquer discussão sobre escatologia que Deus não pretende que compreendamos completamente o momento dos seus planos. No entanto, a Bíblia diz que o retorno de Jesus está próximo e devemos ansiar por isso. Tiago nos incentiva a ter paciência e permanecer firmes, porque a vinda do Senhor está próxima da revelação. 3 e 22 também dizem que o tempo está próximo. Jesus ensinou seus discípulos a estarem atentos à sua volta. Você também deve estar pronto, porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês não esperam. Lucas 12 e 40. O mandamento de estar preparado implica iminência. Neste ponto é bom distinguir entre a própria segunda vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja. A segunda vinda de Cristo, quando ele derrota seus inimigos e estabelece seu reino. Não ocorrerá até depois de alguns outros eventos do fim dos tempos, incluindo a tribulação, portanto a segunda vinda não é iminente. Contudo, de acordo com a visão pré-tribulação, o arrebatamento ocorrerá antes da tribulação. O arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento e pode ser justamente chamado de iminente. Nossa salvação está pronta para ser finalmente revelada. Jesus pode retornar para os seus a qualquer momento, e esse evento dará início à série de eventos detalhados. Em Apocalipse 6,18, como as 5 virgens sábias da parábola de Jesus, devemos estar prontos. Fiquemos alertas então, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Mateus 25:13. Como podemos nos preparar para esta tempestade perfeita? Precisamos nos preparar mentalmente, espiritualmente e fisicamente. Deus quer nos salvar individualmente e salvar nossas nações, mas isso só pode acontecer se nos arrependermos e entregarmos nossas vidas totalmente a Ele. Acredito que a minha nação, o meu país será salvo.
mas todos os sinais apontam agora para a salvação através do fogo do julgamento e da tribulação. Deus tem sido misericordioso e nos deu a oportunidade de retornar às nossas raízes divinas, mas agora nós, como corporação, desprezamos isso e nossos pecados nacionais encheram o cálice da indignação, o que significa que enfrentaremos julgamentos crescentes até que nos arrependamos e nossas ações como igreja produzam um renascimento. Na Terra, primeiro como cristãos devemos ter um reavivamento nos nossos corações individuais para ver um reavivamento no planeta. Desprezamos a bondade de Deus para conosco como nação, então agora a severidade de Deus será cada vez mais manifestada nos julgamentos de Deus provocados pelo nosso próprio pecado. Ao colher o que semeamos, andamos em rebelião e incredulidade e desprezamos as coisas de Deus. O seu próprio mal irá persegui-lo e corrigi-lo, e suas rebeliões e abandono da fé irão repreendê-lo. Portanto, você sabe e reconhece que este é uma coisa má e amarga. Primeiro, você abandonou o Senhor seu Deus. Segundo, você é indiferente a mim, e o medo de mim não está em você, diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias 2:19. Agora é a vontade de Deus que o seu povo nestes julgamentos seja salvo e protegido e usado poderosamente por ele para demonstrar o seu reino na terra em todas as nações. Mas para que isso aconteça, devemos retornar a ele de todo o coração e fazer a sua vontade e voltar-se para ele. Dos nossos próprios caminhos, é hora da igreja se levantar e brilhar nesta hora, pois somos os instrumentos que ele usará para trazer avivamento. Devemos orar para que a tempestade perfeita de julgamento sobre a América seja um julgamento para a restauração e a redenção, e não um julgamento para a destruição total. Oremos também para que os vencedores se levantem para conduzir a igreja à santidade, à justiça e à vitória. O mundanismo e a apatia não farão parte dos vencedores desta hora. Que o Senhor seja misericordioso conosco no meio da tempestade perfeita que se aproxima do julgamento para esta nação e para o mundo. Prepare o caminho do Senhor. Venha, Senhor Jesus, e salve o seu povo. Nunca é tarde para entregar a sua vida a Deus e Ele virá e te salvará. Então, Ele poderá te usar na grande obra de Deus dos últimos tempos para demonstrar ao mundo inteiro quem planeja usar seu companheiro e seu remanescente para exibir seu poder e glória na terra. Deus fará uma obra perfeita em meio a uma tempestade perfeita dos acontecimentos do tempo final. Na manhã do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos com uma nuvem espessa sobre a montanha e uma trombeta muito alta. Todos no acampamento tremeu. Então Moisés trouxe o povo do acampamento para se encontrar com Deus e eles ficaram ao pé da montanha. O monte Si estava coberto de fumaça porque o Senhor desceu sobre ele em fogo, a fumaça subindo como fumaça. De uma fornalha, todo o monte tremia violentamente e o som da trombeta ficava cada vez mais alto. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. Êxodo 19, 1:6-9. Deus estava prestes a ensinar sua lei ao seu povo, para que os israelitas fossem chamados para serem santificados, separados. Ao contrário das nações vizinhas, você pode ler Êxodo 1925. Aqui a Bíblia mostra uma tempestade nas Escrituras. Muitas vezes simboliza o poder de Deus e sua presença impressionante. Trevas, relâmpagos, trovões, terremotos e fogo manifestam a grandeza de Deus. A manifestação de Deus no monte não representa apenas o seu poder de santidade e pureza, mas também a separação que ele exige entre ele e o pecado, a combinação de lavar as roupas, ficar longe um do outro e testemunhar a tempestade deve ter deixado uma grande impressão. Impressão nos israelitas. Não apenas a pecaminosidade e a grande santidade de Deus fariam os israelitas tremer de medo, mas Moisés também admitia o seu próprio medo, e com razão, porque o temor do Senhor é o início do conhecimento, apenas se o povo reverenciasse a Deus e obedecesse. Poderiam eles realmente ser a nação santa de Deus e desfrutar dos privilégios de ser um reino de sacerdotes? O que fazemos com tudo isso?
É importante ressaltar que Deus está no controle do clima, consequentemente parcial. Isso significa mau tempo. E com isso quero dizer que o clima que destrói algum tipo de clima só acontece com a permissão dele. Mas também significa que Deus simplesmente construiu o clima na ordem natural das coisas. Como consequência da queda, portanto, não precisamos ler um julgamento específico sobre cada tempestade que ocorre na Terra. Não vamos ignorar uma consequência teológica adicional. Se Deus está no controle do tempo, isso significa que ninguém mais está. Muitas das antigas divindades do Oriente Próximo estavam relacionadas com o capitão do tempo no Antigo Testamento, que era o Deus da tempestade, e muitos dos vizinhos de Israel o consideravam o rei dos deuses. O domínio comprovado de Deus sobre todos os climas, especialmente conforme previsto por seus profetas, foi projetado para lembrar ao seu povo o quão tolo era e seria perseguir deuses estrangeiros. No caso mencionado de Samuel e Saul, Deus usou uma tempestade para lembrá-los de pessoas. Quão impotente era um rei humano comparado a ele? Então que poder Satanás tem? Isso realmente tem algum poder? Satanás tem que pedir a Deus para fazer com que essas calamidades funcionem, e parece-me muito que Deus concede a Satanás essa autoridade para esta ocasião. Seja qual for o fim, não há como essa troca poder ser usada para testar o poder de Satanás sobre qualquer tipo de clima. Embora a experiência do mau tempo não seja necessariamente uma punição de Deus por um pecado específico, Deus pode usar o clima para punir os malfeitores ou proteger os justos. Temos vários exemplos de tais ações listadas acima, mas como acontece com todos os milagres, é uma rara exceção. A experiência do mau tempo é o preço de ser uma humanidade caída, vivendo em um mundo quebrado, assim como Deus envia chuva sobre os justos. E os ímpios? Então, Deus envia um tornado sobre os justos e os ímpios, e então pensa cuidadosamente sobre o que torna o tempo ruim, a destruição que ele causa e o que é a destruição. Mas uma postura casual de migração humana, mais tecnologia junto com os dois fundamentos que provoca a destruição da casa. A tempestade poderia ter derrubado ela. Mas a construção condenou na casa bem construída. A tempestade foi só mais um sopro de vento e chuva. Dito isto, fica claro que o povo do Antigo Testamento considerava o clima catastrófico, um julgamento divino, porque as tempestades podiam ser muito destrutivas, eram temidas e estavam fora do controle do povo. Consequentemente, a tempestade era uma metáfora de julgamento. Mas penso que há uma diferença muito importante entre o seu uso e a forma como isto é mostrado nos sermões de hoje sobre abrigo em tempos de tempestade. Para eles, Deus estava no controle da tempestade. As pessoas experimentaram tempestades como resultado direto do pecado ou como um elemento da vontade divina. Disciplina e testes raramente foram uma tempestade equiparada ao caos no sentido que vemos hoje. É difícil defender uma posição teológica sobre um evento comum, mas Jesus usou seu próprio poder sobre a tempestade como prova de sua divindade. Não se tratava da segurança dos discípulos, mas do poder de Jesus. Ouça atentamente esses sermões e descubra quais são suas conotações. Você está pronto para seu retorno? Esteja sempre pronto. O primeiro versículo do nosso estudo é Lucas 12:35. Vistam-se bem e mantenham suas lâmpadas acesas. Jesus ensinou seus discípulos a não se preocuparem com as riquezas. Consequentemente, ele exortou a eles e a nós a não acumularmos tesouros aqui na terra. Aprendemos muito com seus ensinamentos. Ele disse que onde estiver o nosso tesouro é onde estará o nosso coração. Se o nosso tesouro estiver na terra, então desejaremos coletar e acumular riquezas aqui na terra. Alguns têm dito que dinheiro é poder, mas a maioria acredita que é a chave para a felicidade. Mas se tivermos uma perspectiva eterna e Deus for o nosso foco, acumularemos tesouros no céu, porque o nosso destino eterno não está aqui, está com Deus no céu, portanto. Se o nosso foco é Deus, não deveríamos esperar pela volta de Cristo? Essa é a mensagem da próxima parábola de Cristo.
Vista-se, esteja pronto e mantenha as luzes acesas. Não fique meio vestido ou nu e fique no escuro. Diz, esteja vestido, pronto. Prepare-se e esteja sempre pronto. Não devemos apenas estar prontos para a ação, mas também nos é dito que possamos manter nossas lâmpadas acesas. A lâmpada a que Jesus se refere não é uma luz elétrica ou uma lanterna. Refere-se a uma lâmpada antiga que tinha um pavio saturado de óleo. Fornecia luz quando o pavio era aceso enquanto a chama ardia. A luz foi fornecida para que as pessoas pudessem ver para onde estavam indo e ajudá-las a ver enquanto executavam uma tarefa. Então, afinal, você está pronto?